Beleza, já está gravando, então vou compartilhar aqui para vocês. Bom, a gente passou aí. Então, todo mundo já vem na apresentação? Irene e Gabriel, né? Tá aí. Sim. Você também, Gabriel? Sim, professora. Beleza. Então, o primeiro módulo da gente, a gente falou de sequências, séries, né? A gente já fez a nossa prova. Então, a gente vai para o módulo 2 agora. A gente vai falar um pouco sobre equações diferenciais ordinárias. Tá? Bom, para que servem equações diferenciais ordinárias? As equações diferenciais é um tema muito importante quando a gente fala de modelagem matemática e modelagem de problemas que a gente tem na nossa sociedade, na natureza, na medicina, né, na biologia, na economia. Então, é um tema importantíssimo que tem uma vasta aplicabilidade aí em todas as áreas da ciência, praticamente. Então, a gente vê aí problemas da sociedade, como eu falei, engenharia civil, engenharia elétrica, né? Física, muito usado, você vai ver muitos problemas de física sendo modelados através das equações diferenciais ordinárias, né? O início aí das equações vai falar de problemas de queda, um objeto em queda, vai haver muito aquela coisa de taxa de variação, a gente vai fazer muito o cálculo diferencial integral também, né? A química, né? A deterioração de coisas, biologia, tempo de um remédio, por exemplo, em teste, por exemplo, para o câncer, você vai ver muitas dissertações de mestrado, é muito importante, tá? Esse tema que a gente vai estudar hoje né, durante esse módulo aí, o módulo 2 da fase aí desse curso de cálculo diferencial integral 3 que a gente está fazendo, tá? Bom, o que é, então, né, de modo intuitivo, as equações diferenciais ordinárias? São equações que vai envolver uma função e uma derivada. Na equação, a gente vai querer descobrir quais são as funções, né, que tem por resultado a derivada aí. Por exemplo, aí, a gente tem f' de x, vou pegar meu mouse aqui, a gente vai ter, né, a derivada primeira aí de f, né, igual a 3 cosseno vezes x, né, 3 vezes cosseno de x, mais 5 vezes x. Então, qual é uma função que me dá essa derivada? Tá? Isso aqui é uma equação, ó, tem uma igualdade, e a minha incógnita aqui vai ser a minha função. Tá? Então, aqui em equações diferenciais ordinárias, eu estou procurando isso, uma função que me satisfaça essa equação. E nem sempre vai ser simples, tá? Vamos ver mais um exemplo aí, ó. F' de x que é igual a 5 vezes x. Então, eu quero saber qual função que eu derivo e dá igual a 5 vezes ela própria, tá? E aí, ó, mais um exemplo, ó. F duas linhas de x igual a menos 2f' de x mais 3f de x menos seno de x. Novamente, a gente quer aí, ó, que função que eu derivo uma, duas vezes, e da segunda vez fica dessa forma, fica igual a menos duas vezes a primeira derivada, mais 3 vezes a função menos seno de x, tá? Então, num primeiro momento de introdução, para saber o que é isso. É uma equação que envolve as suas derivadas, né, funções que têm derivadas e funções. E a gente quer saber que função que eu derivo que dá as expressões das equações que eu tenho. Veja, nesse processo de modelagem, o que a gente vai fazer enquanto a resultados e modelagens que a gente vai fazer um pouco mais para frente? A gente, através da modelagem com EDO, a gente vai se deparar com problemas difíceis, né? E geralmente a gente tem problemas difíceis. Depois a gente vai ver no primeiro exemplo ali que geralmente quando a gente modela um problema num primeiro momento, a gente considera que aquele problema, e muitas vezes na física, a gente que já viu algumas coisas na física, que seja ideal, que não tenha nenhuma interferência para a gente conseguir num primeiro momento um resultado, que talvez não vai ser ideal num primeiro momento, mas que através dessa modelagem que eu tive, vai me dar uma modelagem aproximada, eu vou poder passar uma sequência do meu problema original
para uma modelagem aproximada, um problema aproximado. Esse problema aproximado vai me dar um resultado também aproximado, a gente vai ver coisas sobre aproximações aqui nessa aula ainda, mas esse resultado aproximado da minha equação diferencial, ela vai poder ser usada no meu problema original, meu problema real, né? Esse resultado vai ser tão bom quanto eu conseguisse, né? Se eu conseguisse resolver esse problema original. Então, a gente vai fazendo transformações para que a gente possa ter resultados aproximados que me ajudem a descrever e a obter resultados do que eu quero. Né? Uma vez eu vi uma dissertação de um mestrado do menino que usou a equação diferencial ordinária no quesito para achar poços de petróleos. Então, a gente vai ver um pouquinho agora ali para frente problemas de contorno. Então, eu quero lá furar alguém vai fazer uma modelagem numa empresa para encontrar, né? Ó, tem indícios que ali naquele espaço pode ter petróleo. Como que eu vou fazer esse estudo? Tá? Através de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, é um problema importante, é um assunto importantíssimo e riquíssimo que a gente está aprendendo a partir desse momento aqui. Veja, um primeiro exemplo, que é o mais comum que vocês vão ver nos livros, que vocês pegarem para usar, para estudar sobre equações diferenciais, um dos problemas mais encontrados nos livros de EDO é esse aí de crescimento populacional, tá? Além do objeto em queda, tem vários aí, depois quando vocês forem dar uma olhadinha no livro, vocês vão ver. Mas aí eu trouxe o mais simples, e talvez um já conhecido por vocês, que é esse crescimento populacional, tá? Esse modelo aqui de crescimento populacional é um modelo de EDO, tá? Então, lembre que a derivada primeira, né, me dá a inclinação da reta tangente a um ponto do gráfico, tá? Mais que isso, ela é uma taxa de variação, tá? Então, a derivada é uma taxa de variação. Neste caso aqui, nesse modelo de crescimento populacional, a gente tem a derivada primeira, que é a taxa de variação da população que eu tenho, de bactéria, de pessoas, enfim, né? E esse C, essa constante, vezes f de x, é proporcional ao número de indivíduos que eu tenho. Então, o problema vai crescer ou diminuir de acordo com a taxa de variação, entendeu? Veja, eu tenho esse modelo, essa EDO, né? Qual que é a solução para esse modelo de crescimento populacional? Qual que é a solução para essa EDO, né? Qual função que eu derivo que dá ela mesma? Ora, essa daí é fácil, a gente já viu lá em cálculo diferencial integral 1, e até mesmo a gente viu ali quando a gente estava falando sobre sequências, séries, né? E até quando a gente chegou ao teorema de Taylor, teorema de Maclaurin, né? Que é o E de x. Quando eu derivo o E de x, né? A exponencial, eu tenho a própria exponencial, tá? Então, ó, uma solução para esse problema de EDO, que é qual função que eu derivo que dá ela mesma, é exatamente o E de x, tá? Aí, quando a gente for resolver aqui, né, aí a gente tem que considerar também, né, essa constante aqui, por quê? Porque a gente vai ter uma família de soluções, tá? A gente vai ter vários gráficos aí, né, que quando eu derivar, eu vou ter o E de x, mas passando por vários pontos aí. Então, a gente fala que a gente tem uma família de soluções quando a gente resolve uma EDO, que geralmente aparece essa constante aí, tá? E nesse caso ainda de modelo populacional, a gente está mais interessado em crescimento, taxa de variação de crescimento. E daí, ó, esse gráficozinho aqui do lado, esse gráfico aqui de f de x igual a c vezes z elevado a kx, tá? Daí eu pego e derivo isso daqui, e ainda, ó, quando eu pego, eu quero falar sobre crescimento de população. Então, geralmente, quando eu quero falar de crescimento, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que considerar sempre maior do que zero, tá? Esse gráfico meu aqui. Então, só vai ter aqui, ó, entre, né, no quadrante aqui, tá? Então, e além disso que eu tinha falado para vocês, esse modelo aqui ele considera condições ideais de existência para essa população. Mas a gente sabe que no dia a dia, né, no nosso planeta aqui, o que a gente encontra de problemas, a gente tem muitas variáveis interferindo. E geralmente, em população, a gente tem um valor limite de estabilidade, de crescimento, decrescimento, enfim, né? Vai crescer até o momento e estabiliza aquela população, ou que eu estiver trabalhando aí com esse modelo.
E aí, para eu considerar isso também, é uma coisa que eu não vou resolver agora, mas só por curiosidade, eu vou deixar aqui, ó, essa equação também, que aí ela considera esse limite, essa interferência de alguma coisa, né, nessa população. Então, eu vou ter a minha equação, que vai ter aí essa proporcionalidade, só que eu vou multiplicar por essa estabilidade, que seria esse limite, esse L seria esse limite de crescimento, essa estabilidade, menos a minha f de x, tá? Bom, matematicamente, um pouco mais formalmente, como que a gente classifica cada equação diferencial? Eu já falei para vocês que é uma função desconhecida que eu quero encontrar nessa equação, ó. Você vai encontrar isso lá também no livro do Sturt ou no Boyce de Prima, tá? Aqui a gente vai mudar para esses dois livros que eles são ricos aí, tanto em exemplos quanto em definições e exercícios, tá? O Boyce de Prima agora é outro livro que entra aqui para nos ajudar, né, a entender sobre equações diferenciais ordinárias. Então, eu já falei que a equação diferencial vai ser uma equação que tem uma função desconhecida. Então, quem que eu derivo que me dá essa expressão aí, tá? Que função que eu derivo? E, além disso, ela é classificada com ordens. Então, eu tenho a equação do primeiro grau, equação diferencial de primeira ordem, né? Não é do primeiro grau. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E como que eu sei, né? Qual ordem é qual de acordo com a equação diferencial que eu tenho? É de acordo com o grau da sua derivada. Então, se eu tenho f', né? Só a derivada primeira, então é de grau 1, tá? É de ordem 1. Se eu tenho de segunda, eu tenho uma derivada de segunda ordem, então eu tenho derivada de segunda ordem, então eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. E aí, assim sucessivamente. Aí eu tenho um exemplo aí, esse dp/dt aqui, igual a kp, é a mesma modelagem que a gente fez agora com o crescimento populacional, só que com outras fórmulas e outras letras. Esse p é a função, tá? Esse t é a taxa de variação e esse kp é k vezes a minha função. Quem eu derivo que tá ela mesma, tá? Só tá em outras, que quando se você pegar lá o cálculo do Sturt vai estar em termos de dt, dp/dt, ele vai ter essas indicações, tá? Essa 2 também, que é bem parecida com aquela que a gente tem no limite à estabilidade, é de primeira ordem, tá? Essa segunda equação. Essa daqui, equação de Hooke, é já de segunda ordem, tá? E aí a gente tem isso. Essa é a classificação de uma equação diferencial ordinária, de primeira, segunda, terceira ordem, tá? E quando que eu vou ter essa solução? Quando a minha f, quando substituída, tá? Quando eu vou ter uma solução de equação diferencial. Quando a f que eu descobri, né, que eu encontrar, for substituída na minha equação, ela vai satisfazer essa equação, tá bom? Então, isso é uma solução, tá? Da equação. Por exemplo, ó, se a gente tem aqui y' igual a x ao cubo. Então, qual que é a solução disso aqui, ó? Quem que eu derivo que dá x ao cubo? Vai ser x elevado a 4 sobre 4, né? Regra do tombo, ó, 4 vezes x ao cubo dividido por 4, você vai cancelar, você vai ter o x ao cubo. Então, isso aqui seria uma solução, tá? Para esse exemplo que eu tenho aqui de equação diferencial, tá? Aí a gente já pega alguns exemplos que a gente já tem no próprio Sturt, tá? E aí ele já vai dar e já vai querer que você mostre, né? Que é uma solução, que a expressão que ele der é uma solução da equação diferencial. Ele deu aqui um y igual a 1 mais c vezes z elevado a t, dividido por 1 menos c vezes z elevado a t, tá? Ele fala que é uma solução, esse y que ele dá é uma solução dessa equação diferencial. Como que ele vai mostrar isso? Substituindo. Igual eu falei, ó, é uma solução, então ele vai pegar esse y, vai derivar usando a regra da cadeia, vai fazer a substituição, a igualdade vai chegar, tá? Nessa, que é verdade essa solução aqui. Ai, desculpa, cortei aqui em cima, mas aí dá para vocês verem, tá? Bom, aí eu recomendo para vocês que depois façam também esse exemplo resolvido e cheguem a essa solução, tá? A constatação desse exemplo resolvido. E, bom, eu disse aí que cada vez que a gente resolve uma equação diferencial, geralmente a gente encontra famílias de soluções, tá? Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente não quer, a gente quer resolver um problema pontual que a gente tem,
tá? A gente quer saber num ponto exato ali o que vai acontecer com aquela equação diferencial, com aquele problema que eu estou modelando, tá? Isso de querer saber exatamente o que acontece em determinado ponto se chama problema do valor inicial, tá? Então, eu vou ter uma equação diferencial, ó, que ele deu aqui, y', essa de primeiro grau, de primeira ordem, desculpa, igual a meio vezes y² menos 1, que vai satisfazer a condição inicial. Então, eu vou ter que condição inicial? X igual a zero, que me dá y2, tá? Então, é y de x, a minha função é y de x igual, né? Vai ser o meu y, que eu tiver aqui nesse determinado ponto. Então, eu tenho x igual a zero e igual, né? E o y, no momento que o x é igual a zero, dá 2. Então, o que acontece, né, nesse ponto na minha equação diferencial, tá? Então, é isso que geralmente a gente vai encontrar como problemas, né? Quando a gente estiver estudando mais, né? Vendo mais equações diferenciais aí, for resolver problemas aí, tá? Então, a gente vai fazer, ó, aqui ele colocou t, né? X de t, ele falou que t, y de t, né? Então, t é xy, que é a mesma coisa, ele só está usando a notação t, tá? Então, eu tenho a equação, tenho o problema de valor inicial. Então, como que eu vou saber o que acontece? Eu vou substituir, tá? Então, ele pegou e substituiu. Eu já tinha y lá do antigo problema, aí ele pegou, substituiu aqui, né? O 2, que é o y que eu já tenho como resultado, e o x, que é o t aqui, é zero. Aí ele substituiu, ó, ele resolveu a equação, obteve aí a equação e obteve o valor do c através desse problema do valor inicial, que deu 1/3, tá? E daí ele pega e substitui aí em y o c que ele encontrou, tá bom? E aí esse é o resultado do meu problema de valor inicial para essa equação diferencial, tá? Para esse primeiro passo aqui que a gente viu, neste primeiro momento, do que é uma equação diferencial, do problema do valor inicial, eu peço para vocês pegarem lá na biblioteca virtual da Unemat, o livro de cálculo lá do Sturt, que a gente vem vendo até agora, o volume 2, a edição 8, né? Pega e resolva esses exercícios para a gente começar a perceber o que acontece, né? Para quem não fez ainda esse curso, é novo esse assunto e a gente tem que ir assimilando as coisas devagar. Então, para fazer isso, a gente vai fazer, ó, mostre que y igual a x menos x elevado a menos 1 é a solução da equação diferencial tal. Então, você tem um exemplo anterior aí que já foi dado e no próprio livro você encontra, além daquele mais. Então, a partir daqueles, você começa a olhar aqui e vai tentando fazer os exercícios, vai fazendo os exercícios resolvidos sozinho, olha como que faz, e depois pega o processo, tenta fazer sozinho, vai tentando entender o que está acontecendo, tá bom? Porque no primeiro momento, ó, parando até aqui, a gente viu o quê? O que é uma equação diferencial, como classificar ela e o problema do valor inicial, tá? Essas foram as 3 coisas que a gente viu até esse momento. E agora a gente vai ver o que a respeito das equações diferenciais. A gente vai ver que nem sempre é possível resolver uma equação diferencial, tá? É bem difícil, na verdade, algumas. Então, como que a gente vai poder obter uma solução aproximada dessas equações, tá? Então, a gente vai aprender aqui com os campos de direção e o método de Euler a ter uma abordagem gráfica e numérica do que seria uma solução de uma equação diferencial, tá? Os dois vão se complementar, tanto os campos de direção, tanto o método de Euler, tá? E vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar aqui para esse exemplo para a gente entender o que é um campo de direção, tá? Ó, ele vai supor aqui que é para você esboçar o gráfico da solução. Então, eu vou pegar através do gráfico, ver gráfico da solução do problema de valor inicial, né? A gente não sabe qual é a solução. Como que eu vou esboçar um gráfico de uma solução num ponto, né, de um problema aí de equação diferencial, sendo que eu não sei a sua solução? Opa, eu não sei a sua solução, mas eu sei o que está acontecendo com a equação. A equação diferencial está falando o que para mim? Ó? Ele está falando, ele está pegando x, as coordenadas x e y, e está somando, tá? Esse é o gráfico, né, que eu posso obter através, né, essa é a informação que eu posso ter através dessa equação diferencial, né, que eu cada coordenada, né, a x e a y, e a somo. E além disso, eu tenho ainda
como que a função se comporta quando eu tenho o problema, os pontos zero, tá? Quando y é igual a zero, quando se comporta num determinado problema do valor inicial, xy. Quando y é igual a zero, então o que vai acontecer? Vai dar 1, tá? Então, o que vai acontecer? A gente sabe que isso daqui é x, isso aqui vai ser o y, então x mais y vai ser quanto? 0 mais 1. Vai ser igual a 1, tá? Por quê? Porque é isso que está falando aqui, ó, né? Essa questão da equação diferencial, tá bom? Então, por esse problema do valor inicial, eu consigo saber a inclinação da reta, porque derivada aqui eu tenho a inclinação da reta nesses pontos 0 e 1. Tá bom? Então, você tem uma porção da curva aí no 0, 1, dessa solução, dessa curva solução que eu vou chamar, tá? Com essa inclinação 1. Então, como que eu vou transformar isso graficamente, essa solução, esse gráfico de solução? Todos os pontos x e y, tá? Vai se dar, né, a inclinação desse um ponto x e y vai ser a soma das coordenadas x1 mais y1. Então, eu tenho uma curva qualquer e sempre vai acontecer isso no ponto aqui. Quando eu somar x e y, eu vou ter uma inclinação aí, tá? Então, tem x2, y2, x2 mais y2 é a inclinação nesse ponto dado aqui, tá? Então, a solução, né, esse gráfico de solução vai sair daqui, do y' igual a x mais y, tá? Aí, no ponto 0 e 1, que foi dado no valor inicial, aí no problema do valor inicial, tá? Que é o 0 e 1, ele pegou x e y, x igual a 0, y igual a 1, e daí ele sabe que através dessa equação aqui, a inclinação é a soma das coordenadas, que deu 1, tá? Então, essa porçãozinha aí, essa inclinaçãozinha no ponto 0 e 1, faz parte da curva solução, então ela vai me dar ainda a direção do meu gráfico, tá bom? Ele vai ser um guia para eu poder desenhar o resto, tudo em segmentos aí, você vai ver como vetores, tá? Você vai ter funções aí nos pontos x e y, tá? Através desse guia que a gente teve do problema do valor inicial, tá? Esse resultado aí vai ser o campo de direções, esse gráfico é o campo de direções, tá? Se eu, por exemplo, tivesse aí, ó, no ponto 1, 2 aí, um segmento de reta, que foi o que a gente desenhou no 0 e 1, tem inclinação a soma dessas coordenadas, tem inclinação 3, tá? Então, esse campo de direção aí vai nos permitir visualizar, né, um formato dessas curvas, tá? Vai indicar a direção, né, campos de direção. Ele vai indicar a direção de cada curva aí vai fazer, que vai prosseguir, tá? Aí, ó, ele vai ficar aproximadamente isso, né? Y e Y mais X, conforme eu tô plotando, ó. E a curva solução passa por esse ponto 0, 1, porque já foi dado, tá bom? No problema do valor inicial. Veja, né, para esboçar aí, ó, esse ponto 0, 1, a gente pode esboçar a curva solução nesse ponto 0, 1, tá? E a gente vai ter sempre esse f de x, y, quando você vê lá, vai ser a nossa função que a gente vai substituir, né, os pontos que nos foram dados, que vai fazer parte desse campo de direções ou inclinação em alguns livros, que vai fazer parte desse resultado, dessa solução gráfica, né, da curva aí, solução da equação diferencial ordinária. Ó, um exercício aí para vocês vai ser, que eu coloquei aqui como exemplo, mas não vou colocar o resultado para que vocês façam em casa, tá? Um candidato aí para cair num trabalho, numa prova, talvez. A gente tem aí, né? Esboce o campo de direções para a equação diferencial. Ele dá, ó, y' igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tá? Ele use a parte A para esboçar a curva solução, que passa pela origem. Então, você vai esboçar o campo de direções, isso aqui. Então, ou seja, para cada x e y que você vai pegar, né? Você vai pegar, você vai escolher o seu x e y e você vai jogar aqui, ó. Então, vai ficar, por exemplo, né? Você escolhe x0, y0, que é o que ele vai querer saber aqui, tá bom? Aí depois aqui nesse você vai colocar esse 0, 0 conforme você achar aqui, tá? Então, cada x, y que você pegar, você tem que levar ele ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tá?
Aí você faz o gráfico certinho aí e acha qual curva, né, que você esboça quando a solução dessa equação passa pela origem, tá? Tudo bem até aqui? Bom. Sim, professora. Beleza, então. Sim, professora, tudo bem. Bom, para complementar, né, esses campos de direção, a gente vai usar o método de Euler, tá? Os campos de direções me dão uma visualização gráfica do que acontece com a solução da equação diferencial ordinária. Outra coisa que eu esqueci de falar é que se vocês já mexem com o software GeoGebra, que tem vários mini cursos, é bem popular e é gratuito, você vai conseguir resolver, né, até plotar esses campos de direção no GeoGebra, tá? Dá uma olhadinha, vai te ajudar a estudar aí, pega o GeoGebra e se joga. Bom, aí a gente viu essa solução geométrica e a gente vai ver uma complementação desses campos de direções, que é o método de Euler, que é aproximações numéricas para soluções das equações diferenciais, tá? Então, é a mesma coisa que a gente faz, né, graficamente com os campos de direção, tá? Tem aproximações de soluções e a gente vai pegar agora aproximações numéricas ainda, tá bom? A gente usou aí, por exemplo, o valor do problema inicial aí 0,1 com esse problema aqui, ó, de equação diferencial, tá? E aí a gente vai usar esse mesmo problema para a gente entender o método de Euler, tá? Então, a equação diferencial anterior me diz que eu tenho uma inclinação, tá? E a inclinação no ponto que eu tenho, por exemplo, do valor inicial, que é 0 e 1, é a soma das coordenadas, e essa inclinação me deu 1, tá? Então, a curva tem inclinação 1 no x igual a 0 e y igual a 1, tá? E a gente pode, grosseiramente, através do método de Euler que a gente vai usar agora, sabendo essas informações aí, a gente vai poder aproximar a solução dessa equação diferencial, tá? Através de uma reta. Então, a gente vai aproximar linearmente as primeiras soluções dessa equação diferencial. Tá? Então, a gente tem um ponto, que é o 0 e 1, a gente tem a inclinação, então a gente consegue, de geometria lá, analítica que a gente fez, escrever a equação da reta que passa pelo ponto 0 e 1 e tem inclinação 1, tá bom? Então, a gente vai usar aí a reta tangente em 0, 1, como uma aproximação para a curva solução da equação diferencial, tá bom? O que o Euler faz? Não sei se tem aí, se alguém já fez cálculo numérico, já pode ter se deparado com isso aí, programação linear também, né? Que essas modelagens gráficas computacionais usam muito isso, essas aproximações. Então, eles vão dando passos aí para vocês, tá? Para vocês aproximarem resultado. Quanto menores os passos, melhor resultados eu tenho aproximados, tá? Então, a ideia do Euler, tá, é melhorar essa aproximação da solução percorrendo pequenas distâncias, igual eu falei para vocês, tá? Ao longo dessa reta tangente que eu encontrei. Então, ele vai usar a reta, e aí a gente vai ter um passo inicial nessa reta, tá bom? A gente vai ter um passo inicial, e ele vai parar, tá? É dado esse passo inicial, e daí você vai indo, e através desse passo inicial, você consegue o próximo passo, e cada vez menor, e daí você vê, né, uma aproximação aí cada vez melhor do método, tá bom? Por exemplo, aí, ó, igual ele pegou aí, ó, o passo, ó, ele pegou aqui, ó, ele vai pegar ao longo da reta e vai até x igual a meio, tá bom? Então, ele vai pegar o primeiro passo aí, L de 0,5. O que é esse L de 0,05? É aqui na reta que ele está pondo, ó, nessa L de x igual a x mais 1, tá? Então, se eu colocar aqui em x 0,5 mais 1, eu vou ficar com 1,5, tá bom? Então, a gente tem que y de 0,5 é aproximadamente 1,5, tá? E aí ele pega através desse 0,5 que ele deu, tá? E esse 1,5 que ele obteve através da reta, como esse ponto de partida para um novo segmento de reta, tá? Então, ele vai pegar na equação diferencial, ó, y' de 0,5, tá? Vai ser igual a 0,5 mais 1,5, que é o novo xy que eu obtive, tá?
Mas isso daqui, ó, lá na minha equação diferencial, ele vai fazer com esses pontos que ele obteve através do 0,5, tá? Na minha reta solução. E daí você vai obter o 2. Aí assim ele vai usar a função linear, ó. Y igual a 1,5 mais 2 vezes o x menos 0,5. E aí ele vai obter, né, uma aproximação para a solução quando x aí maior que 0,5. Vamos ver isso graficamente? Ó, o que vai acontecer nesse passo 0,5? Ele obteve 1,5, tá? Aí depois, ó, com o passo 0,25, ele está cada vez mais próximo dessa curva solução. Então, é isso que acontece com o método de Euler. Ele vai em passo, aí tem o primeiro passo inicial, e através dele e da equação diferencial, a gente anda um passo a mais menor e a gente obtém aí, tá, uma aproximação de solução através da reta que a gente tem aí nesse exemplo, tá? Então, esse de Euler vai me dizer isso, ó, é essa definição aqui, tá? Que a gente vai ter valores aproximados aí, tá? Para o problema do valor inicial, que é essa daqui, esse f de x, y é a nossa função, lá na nossa equação diferencial. A gente vai ter o problema do valor inicial, a gente vai ter o passo h, que lá era 0,5, tá? E a partir daí, cada vez mais a gente vai aproximando as nossas soluções, tá? Vamos ver um exemplo aqui e fazer as contas, ó. Use o método de Euler com passo 0, 1, para construir uma tabela de valores aproximados para a solução do problema do valor inicial. Ele deu o passo, o h, 0,1. A gente já está usando, ó, simplesinho, somar x e y nessa equação diferencial, e a gente tem o problema do valor inicial, então x0, y, x0, né, que é igual a 1, tá? Veja, ó, substituindo esses valores, a gente vai começar a construir nessas aproximações. Ó, igual eu falei, h é 0,1, x0 é igual a 0, y0 é igual a 1. A minha função, no método de Euler, é x mais y, né? O meu y' ali. Então, a gente vai ter que o y1 dessa minha aproximação aí vai ser o y0 mais o h vezes a minha função no ponto x de 0 e y0, que é igual ao quê, ó? Y0 é igual a 1, que é o valor que ele já deu, tá? O h é 0,1, que ele já deu também, tá? Então, ele vai pegar o 0,1 e multiplicar pela minha função aí, que é x mais y, tá? Tem alguém tentando entrar aí? Ou... Boa noite, professora. Boa noite. Professora, a respeito das provas, a senhora já tem a nota? Não. Qual que é seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique, ainda não, tá? No final da aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, aí, pessoal, o que a gente tem aqui? 1 mais 0,1, né, vezes 0 mais 1, que dá o resultado, aí eu faço as continhas, só multiplico o que eu tenho que somar, dá 1,1, tá? Esse 1,1 vai ser o meu novo passo, tá? O meu novo y1, tá? Então, eu vou ter y2 é igual a y1, que eu encontrei aqui, mais o passo que foi dado lá no problema, tá? E aí, vezes a função novamente, tá? E aí, eu vou tendo as minhas aproximações, tá bom? Aí, a gente monta a tabelinha, ó, no passo 1, 2, 3, 4, 5, aí o xn, para a gente se organizar na hora que a gente estiver fazendo o método de Euler, tá? Um outro exemplo que eu tirei também do livro de cálculo do Stuart, o volume 2 da biblioteca, é esse problema aplicado aqui, ó. Né? Ele vai ter antes desse daí um exemplo 2, vai discutir sobre circuitos elétricos, tá? Uma aplicação na engenharia elétrica aí, né? Na física, enfim. E aí ele vai usar, né? Esse método de Euler para ele resolver essa equação diferencial aqui, ó. Tá? Que esse daqui é uma equação diferencial. Ele tem um problema do valor inicial, x e y, e aí ele vai pedir para estimar a corrente no circuito meio segundo, ou seja, o Hzinho, né? Após o fechamento do interruptor. Então, você vai fazendo, e aí você vai encontrar o I de 0,5 aí, tá bom? Então, aí eu peço que vocês olhem com carinho isso daqui também, tá? Usando o método de Euler, tente fazer sozinho, sem olhar a solução e depois conferir com a solução, tá? E para essa primeira aula aí que a gente viu agora, é isso, ó, fazendo uma retrospectiva, a gente viu o que é uma equação diferencial,
ordinária, a gente viu a sua classificação, a gente viu a sua importância de aplicação para modelagem e a gente viu alguns métodos para resolver algumas equações. Tá? Esse é o bem simples, é o básico, é o início mesmo, a gente está engatinhando aí em equações diferenciais ordinárias. Então, a gente viu que são os campos de direção, né, que é uma representação gráfica da curva solução. Aí a gente viu os métodos de Euler, a gente viu, né, que as duas são complementares, uma com a sua solução gráfica e outra com a sua solução aproximada numericamente, tá? E para um primeiro momento, para essa aula, é isso que eu quero que vocês façam, é vocês olharem, né, para tudo isso que a gente viu, para definição, e fazer os exercícios no livro que a gente já está usando. Se vocês conseguirem também já pegar o livro do Boyce de Prima, tá? Creio que está lá na ementa da gente, lá no CIGA, lá no nosso plano de curso, dá uma olhadinha também. Ele é bem mais grossinho, ele é só esse assunto, né? Quando a gente pega o cálculo, volume 2 do Sturt, a gente tem vários assuntos, né? De maneira bem introdutória. E depois a gente vai continuar usando para essas aulas o livro também, do Boyce de Prima. Então, já pega, já dá uma olhadinha quando você for pegar para estudar aí essa semana, tá bom? E é isso, alguma dúvida? Professora, Oi. sabe dizer se o livro do Boyce também tem na nossa biblioteca virtual? Então, eu não conferi ainda se tem na biblioteca de Eu vocês. também não procurei, não. Mas ele vai ser antes de começar a aula, eu não consigo. Eu procuraria ele em qual parte? Na equação diferencial? Tá, eu vou, depois eu mando no e-mail certinho para vocês, só confirmando, tá? Eu creio que tem sim, mas eu vou confirmar para vocês para ficar melhor também, para vocês não ficarem perdidos, tá bom, Sara? Tá bom. Bom, mais alguma coisa? Vou falar sobre a prova, então, né? A gente fez a prova aí semana passada e eu não consegui corrigir ainda, tá? Né, passou o feriado aí, mas aí amanhã, né, no mais tardar até o sábado, sexta, né, amanhã é quinta, isso. Na sexta eu já vou liberar as notas para vocês e, bom, é isso. Né, eu não consegui até agora, quem tinha perguntado, acho que o Rafael, Fernando, o Henrique, né, Fernando Henrique tinha pedido, o Henrique, ele falou. Bom, então para hoje ainda, né, que é o horário espaçado aí para nossa aula, das 7 às 11, faz isso, revê tudo que a gente viu até agora, já eu vou baixar a aula lá para vocês, né, já façam os exercícios resolvidos, entendam, tá? Tentem entender. Eu ainda estou aqui disponível, assim, a gente sai aqui da nossa aula aqui, tá? Mas se vocês estiverem estudando aí e não entender alguma coisa, eu estou aqui para auxiliar vocês. Tudo bem? Beleza. Qualquer pergunta, qualquer coisa, estamos aí. Então, boa noite. Nossa aula está encerrada. Boa noite.